Salmos 4, versículo 8 diz assim: Em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver seguro. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você e sobre a sua família nesse momento. Independentemente dos problemas que você tem enfrentado, eu quero te dizer que Deus não se esqueceu de você. As promessas dele vão se cumprir, sim, na sua vida. Deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim você passa a fazer parte dessa grande corrente de oração diária. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e é com muita alegria que eu te recebo aqui nesse canal para mais um Minuto com Deus. Irmãos, no momento em que nós vivemos, com tanta incerteza em relação ao futuro, somente a palavra de Deus pode nos trazer paz e nos encher de esperança. Sabe qual era o maior segredo de Davi para vencer as suas batalhas? Tanto as batalhas internas quanto as externas. Era a confiança que ele depositava em Deus. Davi sabia que sempre poderia invocar ao Senhor, porque Deus é misericordioso e Ele ouve o nosso clamor. Ele é aquele que pode operar um milagre na sua vida. Não importa em qual área você esteja sofrendo. Saiba que o Senhor é soberano. Saiba que Ele é contigo. Muitas pessoas têm depositado a sua confiança no governo, no trabalho, ou até mesmo na sua própria capacidade para resolver os problemas. E quando essas coisas falham, o desespero toma conta dessas pessoas. Mas eu quero te dizer uma coisa: não importa o desafio que você vai ter que enfrentar. Confie em Deus e entregue tudo nas mãos dele. A nossa confiança deve estar firmada na rocha que é Cristo. Ele é o único que nunca falha, o único que pode operar um milagre na sua vida. Não importa onde você esteja sofrendo, o Senhor pode te conceder a vitória. Não existem impossíveis para Deus. Por mais que as circunstâncias sejam contrárias, por mais que os ventos e as ondas tentem te afundar, Deus estende a sua mão a você e diz: não temas, eu sou contigo. Algumas pessoas estão nesse momento vivendo uma crise financeira, sem saber como vai ser o dia de amanhã. Talvez o desemprego tenha batido a sua porta. Talvez a dívida que você tem tenha crescido a ponto de parecer impagável. Eu quero que você receba essa promessa. A Bíblia diz que o justo não mendigará o pão. A palavra do Senhor também diz que Deus alimenta os pássaros do céu, que não semeiam nem colhem, e quanto mais Ele cuidará de você, que é filho ou filha dele. A crise que se instalou no país, no mundo, tem tirado o sono de muitas pessoas. Mas não leve suas preocupações para sua cama. Não deixe que a sua ansiedade, os seus medos ou a sua incerteza em relação ao futuro tirem o seu sono. Davi enfrentou batalhas terríveis durante a sua vida. Desde a sua juventude, ele foi testado em lutas menores, como quando ele enfrentou o leão e o urso para proteger as ovelhas, e depois ele enfrentou o gigante Golias. Como rei, Davi teve que encarar grandes desafios, perseguições, traições, até mesmo a rebelião do próprio filho. Mas aqui no Salmo 4, ele nos mostra que, mesmo em meio às adversidades, é possível ter um sono tranquilo. Em paz me deito e logo durmo, é o que ele diz. A segurança de Davi não estava na ausência de problemas, mas na presença de Deus. Faça como o rei Davi. Deixe tudo nas mãos de Deus e descanse. Se alguém ou alguma situação na sua família tem sido o motivo da sua preocupação, fale com Deus. A palavra diz para nós tornarmos conhecidas de Deus as nossas petições.
porque quando nós fazemos isso, nós seremos invadidos por uma paz que excede o entendimento humano. Eu não quero dizer para você deixar de agir dentro do seu limite, mas acima de tudo, tenha fé, porque você serve a um Deus que pode todas as coisas. Talvez seja uma enfermidade, uma separação dolorosa, um filho que está nas drogas, um casamento em crise. Talvez seja a depressão, a ansiedade, o desânimo que parece não ter fim. Entregue tudo nas mãos de Deus. Ele tem o controle da sua vida e no momento certo Ele vai agir. A promessa dele para você é de restauração, de restituição, de vitória. Às vezes é difícil entender por que nós continuamos enfrentando tantas dores, mesmo depois de termos entregado a nossa vida a Deus. Por que um Deus bom e amoroso permite que nós passemos por coisas tão devastadoras como uma enfermidade, uma perda, uma separação, a morte de pessoas que nós amamos? É normal, irmãos, que em momentos assim a nossa mente se encha de perguntas. Será que Deus ainda me ama? Será que Ele se esqueceu de mim? Por que tudo parece tão difícil para mim? Mas a verdade é que o amor de Deus não se mede pelas circunstâncias. Ele não é um amor que muda quando as coisas desmoronam. É um amor firme, que continua sendo amor, mesmo quando tudo que nós sentimos é dor. A Bíblia não promete uma vida sem lágrimas. Ela promete a presença de Deus em meio a elas. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não significa que tudo o que acontece com a gente vai ser bom. Nem toda perda tem um propósito claro. Nem toda dor traz uma lição evidente. O texto fala sobre um bem maior, que nem sempre nós conseguimos enxergar agora. Significa que, mesmo no caos, Deus continua trabalhando, redimindo e transformando o que o mal tentou destruir. Algumas feridas talvez nunca façam sentido nesse lado da eternidade. Mas a fé não é a certeza de que tudo vai dar certo. É a confiança de que Deus estará conosco, mesmo quando nada parece certo. E é essa presença que pouco a pouco vai curando o coração, trazendo um novo fôlego de vida e nos lembrando que, por mais breve que seja essa vida, ela não é o fim da história. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7 o seguinte: Alegrem-se por isso, mesmo que agora vocês precisem ficar tristes por algum tempo por causa de muitas provações. Essas provações são como o fogo, que serve para provar se o ouro é puro. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. Assim, quando Jesus Cristo aparecer, essa fé lhes trará louvor, glória e honra. Aleluia! Eu quero que você escreva essas 3 palavras aqui nos comentários. Louvor, glória e honra. E receba essa promessa na sua vida. As suas tribulações vão resultar em louvor, glória e honra. O fogo não vem para destruir o ouro, mas para purificá-lo, para tirar as impurezas. Da mesma forma, as lutas que você tem passado não são para te destruir, mas para purificar, fortalecer a sua fé, fazer de você uma pessoa mais centrada, mais focada, mais perseverante e mais dependente de Deus. O salmista diz, no Salmo 71, o seguinte: Tu que me fizeste passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida e das profundezas da terra de novo me farás subir. Receba essa promessa. O mesmo Deus que permitiu a luta é o Deus que vai te restaurar e te exaltar. Saiba que as suas provações não são maiores do que o seu Deus. Como diz a canção, né? Elas não vão te impedir
de caminhar. A verdadeira fé do cristão vai ser confirmada e aperfeiçoada pelas provações que nós sofremos. Paulo disse que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Talvez você esteja sofrendo e enfrentando problemas que são fruto de suas próprias escolhas erradas. Deus, ele nos perdoa, mas de acordo com o que plantamos, nós vamos colher as consequências. Ainda assim, saiba que Deus não se esqueceu de você. Mesmo se você tiver que sofrer as consequências dos seus próprios pecados, saiba que o Senhor não te abandonou. Meu irmão, minha irmã, Ele está ao seu lado, enxugando as suas lágrimas e te dando forças para seguir em frente. Tiago disse que felizes são os que perseveram na provação, porque depois de aprovados receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Creia nisso, em nome de Jesus. Antes da gente orar, eu quero que você escreva aqui nos comentários essa frase: eu descanso nas promessas de Deus. Amém? Escreva isso pela fé. Eu descanso nas promessas de Deus. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração, porque nós vamos clamar juntos aqui diante do Pai. Agora, feche os seus olhos onde você estiver. Se você puder, coloque a mão no seu coração e clame ao Senhor com fé. Se você não puder fechar os olhos, apenas concorde com essa oração no seu pensamento e na sua alma. Vamos orar juntos nesse momento. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço porque eu sei que em todas as tribulações que tivermos que enfrentar nesta vida, nós teremos a vitória em Cristo. Mesmo que a minha vida esteja sendo bombardeada por todos os lados, em todas as áreas, eu sei, eu tenho a convicção que o Senhor não se esqueceu de mim. A tua palavra diz que nenhuma provação será maior do que a nossa capacidade de suportá-la e que o Senhor nos daria o livramento, o escape para que pudéssemos suportar. Pai, nós entregamos a Ti cada problema, cada luta, cada tribulação. Entregamos ao Senhor as crises financeiras, as enfermidades, os problemas familiares e os relacionamentos quebrados. Reconhecemos que não temos força em nós mesmos para resolver as coisas, mas nós cremos em um Deus que pode todas as coisas, um Deus para quem não há impossíveis. Senhor, mesmo quando não entendermos o motivo de certas dores, nós escolhemos confiar em Ti, porque sabemos que o Teu amor não muda quando as circunstâncias mudam e que o Senhor continua sendo bom, sendo fiel, mesmo quando a vida nos é desfavorável. Dá-nos sabedoria para esperar o Teu tempo e força para não desistir no meio do caminho. Senhor, eu quero pedir que o Senhor conceda um sono tranquilo a essa pessoa que está me ouvindo agora. Que os sentimentos de ansiedade, preocupação e medo sejam substituídos por uma paz interior. Que ela possa descansar com a certeza de que o Senhor está cuidando de tudo. Que essa paz invada o coração dela e traga alívio, esperança e segurança. Que ela tenha fé, mesmo sem entender, que o Senhor tem tudo sob o seu controle e no momento certo o Senhor vai agir a nosso favor. Supra todas as nossas necessidades, Pai. Restaura os relacionamentos. Nos dê força, meu Deus, para enfrentar os nossos desafios. Que a Tua palavra se cumpra na vida de todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, daqueles que estão enfrentando dificuldades de qualquer natureza. Derrama do Teu amor e da Tua misericórdia sobre essa família, Pai. Que o Teu Espírito Santo console, renove e fortaleça cada coração.
nós te agradecemos, Senhor, porque mesmo nas provações, o Senhor continua sendo Deus. E nós sabemos que, no final de tudo, veremos o teu agir e poderemos dizer: valeu a pena confiar. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você sente no seu coração o desejo de agradecer a Deus, de louvar a Deus por esse ministério, se você quer contribuir com essa obra, com esse trabalho que nós fazemos aqui todos os dias, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Eu posso liberar uma palavra sobre a sua vida agora? Em Isaías, no capítulo 40, verso 31, está escrito assim: mas as pessoas que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Tem gente que está cansada de tentar. Você já tentou de tudo, já tentou ser melhor, tentou mudar, tentou consertar, resolver e nada funcionou. Você está exausto de tanto tentar. E agora você nem sabe mais se quer continuar tentando. Porque dói ter esperança quando você já foi decepcionado tantas vezes. Dói querer algo quando você já tentou e não conseguiu. Dói acreditar quando você já viu suas expectativas serem frustradas repetidamente. Então, você para de querer. Você para de tentar, de acreditar. Você acaba desistindo e fica ali, parado, esperando que alguém te ajude, mas ninguém ajuda. Esperando que algo mude, mas nada muda. Calma, respira. A paz do Senhor, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse é o Minuto com Deus. Antes da gente começar com a palavra de hoje, eu te peço, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Isso fortalece muito o nosso canal. Você nos ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. Deixou o seu like? Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Irmãos, eu quero ler uma palavra que está no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 6 e 7. Diz assim: vendo-o ali deitado e sabendo que ele vivia naquele estado há muito tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Respondeu o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Irmãos, essa história aqui é muito interessante. Esse homem que conversou com Jesus estava ali há 38 anos. 38 anos esperando ser curado, tentando chegar na água. 38 anos vendo outras pessoas serem curadas, enquanto ele ficava para trás. E quando Jesus pergunta: você quer ser curado? Ele não responde sim, ele responde: eu não tenho ninguém para me ajudar. Ele responde com uma desculpa, com uma história que ele vem contando para si mesmo há 38 anos. Ninguém me ajuda, todo mundo chega antes de mim, eu sempre fico para trás, eu sempre perco. E tem gente aqui que está vivendo a mesma história. Você tem uma história que conta para si mesmo todos os dias. Eu sempre falho, eu nunca consigo, ninguém me entende, ninguém se importa, todo mundo é contra mim, nada dá certo na minha vida, eu não tenho sorte, eu não tenho ajuda. E você vem contando essa história há tanto tempo que você acredita nela. Você crê que é verdade, que é a sua realidade. E você acredita que sempre vai ser assim. Mas deixa eu te dizer uma coisa.
Essa história era verdade 5 minutos atrás. Mas agora Jesus chegou. E quando Jesus está presente, a situação muda. O que era verdade deixa de ser verdade. O que era impossível se torna possível. Porque Jesus não veio te perguntar se você quer ser curado para ouvir suas desculpas. Ele veio para mudar a sua história. E sabe o que é interessante? Jesus não esperou o homem chegar na água. Ele não esperou as circunstâncias mudarem. Jesus não esperou uma pessoa aparecer para ajudar o homem. Ele simplesmente disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E o homem levantou, não porque ele conseguiu, mas porque Jesus mandou. Não porque ele tentou de um jeito mais forte, mas porque ele confiou. E essa é a diferença que muda tudo. Você tem passado a vida toda tentando ser melhor, tentando mudar, consertar, provar alguma coisa, tentando merecer. Mas se tentar mais forte pudesse te curar, você já estaria curado há muito tempo. Se esforço pudesse te libertar, certamente você já estaria livre. Se a sua força de vontade fosse suficiente para te transformar, você já seria outra pessoa há muito tempo. Mas não é sobre tentar, é sobre confiar. Jesus disse: levanta-te. E o homem não disse: mas eu não consigo. Ele não disse: eu já tentei, Jesus. Ninguém me ajuda. Ele simplesmente levantou, porque ele confiou. E quando você confia, Deus faz o que você não consegue fazer. Deus move o que você não consegue mover. Ele cura o que você não pode curar. Porque não é a respeito do seu esforço, é sobre a graça de Deus. Não é a sua força, é o poder dele. E eu sei que tem pessoas ouvindo essa mensagem que já perderam a vontade. Pessoas que não querem mais tentar, que não querem mais acreditar. Porque, na verdade, elas já perderam a esperança. Porque dói demais querer algo e não conseguir, tentar e falhar, ter esperança e ser decepcionado depois. Dói demais abrir o coração e ser rejeitado. E aí você desiste. Você para de querer, de tentar, de sonhar. E agora você está ali, parado, esperando que algo mude. Mas nada muda, porque você mesmo já perdeu a força, a vontade. Mas Jesus veio hoje só para te curar. Ele veio para curar a sua vontade, para te fazer querer de novo, acreditar novamente, para te dar esperança. Porque o problema não é só que você não consegue andar. O problema é que você não quer mais andar. Não é só que você está preso, é que você se acostumou com a prisão. Ou que você esteja quebrado, é que você se acostumou a estar assim, sabe? Mas Jesus veio te dizer: levanta-te. E eu não estou aqui para te dar mais uma técnica, mais um método. Jesus não está dizendo para você tentar mais forte. Ele quer te curar, te libertar e te fazer caminhar. E sabe o que mais me impressiona nessa história, irmãos? É que o homem levantou no dia errado. Era sábado. Era o dia que não podia trabalhar. O dia que para o judeu não podia carregar nada. Mas Jesus mandou ele levantar e carregar o seu leito exatamente no sábado. E por quê? Porque Jesus veio quebrar o sistema. Ele veio mostrar que não tem a ver com regras, mas tem a ver com relacionamento. Não é sobre religião, é sobre graça. Não se trata de merecimento, mas se trata do amor de Deus sendo derramado sobre você. E quando você entende isso, tudo muda. Você para de tentar merecer e começa a receber. Para de tentar conquistar e começa simplesmente a confiar. Você não vai ser curado porque tentou ser mais forte, mas porque Jesus te curou. Não vai ser livre pelo seu esforço, mas porque o próprio Cristo te libertou. Você vai andar porque Jesus mandou você caminhar. E quando Ele ordena, acontece. Quando Ele fala,
aquilo se cumpre. Não depende de você, depende dele. E ele já decidiu, ele já falou e ordenou. Agora nós só temos que confiar. Às vezes o seu tentar atrapalha o seu confiar, sabe? Você está tão ocupado tentando que não consegue descansar em Deus. Tão focado no seu próprio esforço que não percebe a graça sendo derramada sobre sua vida. Tão preocupado em fazer que esquece de simplesmente receber. Hoje o Espírito Santo está te dizendo o seguinte: pare de continuar tentando somente com as suas próprias forças. Entregue toda a sua vida, os seus problemas, as suas dificuldades nas mãos de Deus. Porque você sozinho não consegue. Eu sei que você já tentou, que você está cansado e que muitas vezes já até pensou em desistir. Mas hoje o Senhor está pedindo para você confiar. Porque quando você confia, Ele... E tem uma coisa muito importante nesse texto. Aquele homem não conseguia chegar até a água, mas Jesus trouxe a água até ele. Talvez você não consiga chegar na sua solução, mas Jesus traz a solução até você. Você não consegue alcançar a cura, mas Jesus tem poder para trazer essa cura até você. Você não consegue alcançar a sua bênção, mas Jesus pode trazer a bênção até você. Porque Ele é a água viva, Ele é a fonte, a cura. E Ele veio até você hoje, não para te perguntar se você quer, mas para te curar. Não para ouvir as suas desculpas, mas para mudar a sua história. Escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários, porque nós vamos orar por cada pedido que foi feito aqui. E eu quero que você escreva também essa frase: eu vou confiar em Deus. Eu vou confiar em Deus. Amém? Escreva isso pela fé. Porque quando você declara, você está exercendo fé. E Deus honra a fé. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva o seu pedido de oração aqui. Se você se lembrou de alguém ou de alguma circunstância que você está enfrentando, escreva ela aqui nos comentários e nós vamos interceder por você nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença para te agradecer. Obrigado por mais um dia de vida e por tudo que o Senhor já fez por nós. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa quando deixamos de confiar e começamos a tentar com o nosso próprio esforço. Quando passamos a acreditar que tudo depende de nós. Quando carregamos o peso que o Senhor já carregou. Mas hoje nós queremos parar de tentar sozinhos e começar a confiar. Ensina-nos, ó Deus, a confiar em Ti, mesmo quando nós não conseguimos, mesmo quando perdemos a vontade. Porque o Senhor é o Deus que cura não só o corpo, mas a nossa vontade. O Senhor é o Deus que traz a água até quem não consegue chegar na água. Eu oro, Senhor, por essa pessoa que está assistindo esse vídeo agora. Talvez ela esteja cansada de tentar, mas eu creio que o Senhor está dizendo para ela hoje: levanta-te, eu vim te curar, eu vim te dar graça. Por isso, Pai, dá a ela fé para confiar e força para se levantar. Eu oro por quem perdeu a vontade de perdoar, de amar, de acreditar. Que o Senhor cure a vontade e restaure o desejo. Eu oro por quem está preso há anos, por quem já tentou de tudo e nada funcionou. Que o Senhor faça hoje o que ninguém conseguiu fazer. E eu oro por cada pedido escrito aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor traga a água viva até cada um. Pai, nós decidimos hoje parar de tentar e começar a confiar. Decidimos descansar na graça e receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus, nós declaramos que vamos confiar em Ti,
que vamos descansar na tua graça. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você não precisa tentar com mais força, com mais intensidade. Você só precisa confiar de maneira mais profunda. Você não precisa se esforçar mais do que você está se esforçando. Você precisa descansar mais. Porque Jesus já fez. Ele já curou, já libertou, já salvou. Agora basta que você confie. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Clica no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos e para as pessoas que você ama. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui todos os dias, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e vai estar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi o nosso Minuto com Deus de hoje. Que Deus te abençoe. Você já sentiu como se estivesse preso em um ciclo constante de pensamentos negativos? Como se tivesse uma voz na sua cabeça repetindo que você não é bom o bastante, ou que você não é amado, ou que as coisas não vão dar certo para você? O mundo está cheio de ruído e esse barulho todo acaba afetando a nossa mente. Mas se eu te disser que a vitória na sua vida não está em um único ato grandioso, mas sim naquilo que você repete. A Bíblia diz que as nossas palavras têm poder. Elas podem gerar vida ou morte. E é interessante, irmãos, que quando a gente lê isso, nós pensamos só no efeito das nossas palavras na vida das pessoas. Mas as palavras que nós falamos e pensamos também geram vida ou morte em nós mesmos. Hoje eu quero te mostrar como substituir as mentiras que têm te levado à derrota por uma nova mentalidade, firmada e focada na palavra de Deus. Fica comigo aqui até o final desse vídeo, porque eu vou te dar 3 verdades que você pode começar a repetir hoje mesmo para calar as mentiras que têm te sabotado e te ajudar a romper em todas as áreas da sua vida. Amém? Em nome de Jesus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Todos os dias aqui nós postamos uma palavra de esperança, de fé e de fortalecimento espiritual. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Dê o like no vídeo, o seu like é muito importante. Quando você dá o like no vídeo, se inscreve e ativa as notificações, o YouTube te avisa toda vez que eu postar um vídeo novo. Você recebe um aviso aí no seu celular. Amém? E isso é muito importante para o crescimento e para o fortalecimento desse canal aqui. Irmãos, o poder de Deus é histórico e irreversível. Para criar uma nova mentalidade, você precisa se lembrar do poder de Deus. O Salmo 114 é um salmo usado para lembrar a saída do Egito. E ele apresenta algumas perguntas retóricas que nos convidam a reviver a história de Deus. Amém? Eu quero ler com você esse salmo aqui e fazer uma breve reflexão nele. Diz assim, olha: quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó saiu do meio de um povo de língua estrangeira, Judá tornou-se o santuário de Deus, Israel o seu domínio. O mar olhou e fugiu,
O Jordão retrocedeu, os montes saltaram como carneiros, as colinas como cordeiros. E no verso 5 diz, a partir do verso 5 diz assim: por que fugir, ó mar? E você, Jordão, por que retroceder? Por que vocês saltaram como carneiros, ó montes? E vocês, colinas, por que saltaram como cordeiros? Estremeça na presença do soberano, ó terra, na presença do Deus de Jacó. Ele fez da rocha um açude, do rochedo uma fonte. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Presta atenção. Deus é tão poderoso que quando Ele fala, os obstáculos não apenas se movem, eles saltam. Jesus falou que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos dar ordens aos montes. Você tem fé? Então você pode ordenar que as montanhas de problemas que têm te cercado se afastem da sua vida. Quando o inimigo vier com as mentiras dele, você precisa se lembrar do que Deus já fez na sua vida. Olha para trás, meu irmão, minha irmã. Olha de onde Deus tirou você. Olha quantas bênçãos o Senhor já te concedeu. Quantas batalhas Ele já permitiu que você vencesse. Jesus nos deu o exemplo perfeito de uma nova mentalidade. A Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Assim como Israel foi tentado lá no deserto por 40 anos, Jesus esteve no deserto por 40 dias e 40 noites. E lá no deserto, o diabo repetiu as suas duas grandes mentiras. Primeira, você não é suficiente. E segunda, você não é amado. O tentador desafiou Jesus dizendo assim: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Ele estava sugerindo que talvez Jesus não fosse o Filho de Deus e que talvez Deus não daria o pão para ele. Jesus então respondeu assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando Jesus disse isso, irmãos, ele não estava só citando as Escrituras para o diabo, ele estava afirmando a sua identidade, aquela identidade que o Pai já havia estabelecido. A vitória de Jesus nos aponta para 3 verdades que eu quero que você entenda e receba no seu espírito hoje. Primeira verdade, Ele está aqui. Irmãos, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, mas Ele não deixou Jesus lá no deserto. Então, o que eu quero que você entenda? Não se defina pela dificuldade do momento que você está vivendo, mas se defina pelo tamanho do seu Deus. A sua dor, a sua aflição, elas são legítimas, sim, mas elas são momentâneas. Vai passar. Tenha fé. Você não está lutando sozinho contra o seu vício, contra a sua ansiedade, com as crises aí no seu casamento, nos seus relacionamentos ou com as suas dificuldades financeiras. Deus está com você na sua fraqueza e no seu deserto. Hebreus capítulo 4 diz que nós não temos um sacerdote que não conhece a nossa realidade. Ele, Jesus, experimentou fraqueza e provações, porém, ele venceu tudo, sem jamais ter cometido pecado. Segunda verdade que eu quero que você receba no seu espírito: está resolvido. Repita isso aqui nos comentários. Está resolvido. Olha só, Deus já providenciou a solução, irmãos. Nós não precisamos repetir o erro de Israel, que transformou
um caminho que poderia ser feito em 40 dias numa jornada de 40 anos, simplesmente porque focou na dificuldade. Cuidado para não se diminuir diante dos seus inimigos ou diante dos seus problemas. O povo de Israel, ao invés de se concentrar no que Deus faria, ao invés de focar na promessa, inventou que eles pareciam gafanhotos para você enfrentar essa situação, essa dor, essa perda, essa injustiça. Diga para você mesmo, é difícil, mas Ele está aqui. Ele abriu o mar, Ele moveu montanhas e Ele já cuidou, ou Ele já está cuidando da minha situação. Amém? E a terceira verdade que eu quero que você receba pela fé. Eu sou dele. Repita isso comigo. Eu sou dele. O diabo tentou convencer Jesus a provar a sua identidade. Mas antes mesmo de Jesus ir para o deserto, ele já teve essa confirmação. Quando Jesus foi batizado, a voz de Deus foi ouvida do céu, afirmando assim, olha, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Não tente transformar pedras. Jesus não precisava transformar pedras em pão, porque ele já é o pão da vida. O diabo não pode dar para você aquilo que já é seu. A sua identidade é fixa. Se você não acredita que é amado, você vai passar a vida toda tentando transformar pedras em pães, buscando satisfação em coisas temporárias. Mas você pertence a Deus. A Bíblia diz que você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, pessoa exclusiva de Deus. Quando Jesus resistiu às tentações, usando a palavra de Deus, o diabo o deixou. E os anjos de Deus vieram e o serviram. A ajuda de Deus, o seu livramento já está a caminho. Não tente adiantar o processo de Deus. Não queira se alimentar de coisas que não foram destinadas para você. Nos momentos de necessidade, confie na palavra do Senhor. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Você só precisa continuar crendo. Amém? Eu quero que você repita essas 3 verdades que eu falei aqui em voz alta. Aí onde você estiver, diga assim: Ele está aqui, está resolvido e eu sou dele. E se você puder, escreva também aqui nos comentários. Nesse momento eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família, eu quero orar por você. Então, escreva aqui nos comentários do vídeo o seu pedido de oração. Quando a gente chega aqui nesse momento de oração, normalmente você se lembra de alguma causa aí pela qual você deve orar. E o Espírito Santo de Deus pode trazer nesse momento também à sua lembrança o nome de uma pessoa, alguém que será alvo da sua oração, da sua intercessão. E quando você coloca o nome dessa pessoa aqui nos comentários, ou talvez o seu próprio nome, essa pessoa se torna alvo da intercessão de milhares de pessoas que vão assistir esse vídeo e que vão ler os comentários. Eu não sei você, mas eu tenho o hábito de ler os comentários dos vídeos que eu assisto. Então, escreva aqui o nome de alguém e escreva também a circunstância, a dificuldade, o problema pelo qual você está passando. Amém? E vamos orar juntos nesse momento. Pai amado, Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, ó Deus, reconhecendo que muitas vezes nós ficamos presos em ciclos de mentiras dentro da nossa mente. Quantas vezes, Senhor, nós acreditamos que não somos suficientes, que não somos amados, e assim nós nos deixamos paralisar pelo peso dessas vozes contrárias.
Mas hoje, ó Deus, diante da tua palavra, nós declaramos pela fé que nós vamos substituir essas mentiras pelas verdades contidas aqui na tua palavra. A tua palavra nos lembra que tu és Deus, Deus poderoso, e que os obstáculos saltam diante da tua voz. Assim como o mar se abriu para Israel, assim como as montanhas estremeceram diante do teu poder, nós cremos que nada pode resistir àquilo que o Senhor já determinou para as nossas vidas. Oh meu Deus, eu peço que o Senhor nos ajude a guardar no nosso coração essas 3 verdades que nós recebemos hoje. O Senhor está aqui, o Senhor está conosco, já está resolvido e nós somos teus, nós pertencemos a ti. Que cada mentira do inimigo seja calada, que cada voz de acusação seja silenciada e que a tua verdade nos fortaleça todos os dias. Assim como Jesus no deserto respondeu ao tentador com a tua palavra, nós também queremos aprender a responder com fé, lembrando sempre quem nós somos em ti. E hoje, ó Deus, nós entendemos que somos filhos amados, escolhidos, separados para viver uma vida de vitória. Pai, eu oro por cada pessoa que está ouvindo agora essa palavra. Que o Senhor renove a mente dela, quebre os ciclos de engano, traga cura, Senhor, para as emoções, conceda a restauração para os casamentos que estão em crise, dá esperança para aqueles que estão cansados e desanimados. Ó Deus, que o Senhor derrame a tua provisão para aqueles que estão vivendo uma escassez na área financeira e dê paz para aqueles que estão aflitos. Nós entregamos tudo em tuas mãos e declaramos que a nossa confiança não está em nós mesmos, mas a nossa confiança e a nossa esperança estão em ti. Que a tua verdade prevaleça em cada pensamento e em cada decisão que tivermos que tomar na nossa vida. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Receba no seu coração essa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã. Que essa semana seja uma semana de bênção, uma semana produtiva, uma semana surpreendente. Que Deus possa te surpreender nessa semana que está começando. Amém? E se essa mensagem abençoou a sua vida, ela pode também abençoar a vida de alguém. Compartilhe essa palavra com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa mensagem para os seus grupos, mande para as pessoas que você ama. Essa palavra pode fazer a diferença total na vida de alguém, na vida de uma pessoa que está desanimada ou que está passando por um momento de dor, de perda, de frustração. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Você que é membro do canal está assistindo a esse vídeo um dia antes dele ser postado. É uma forma de expressar a minha gratidão pela sua vida. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Sabia que em muitas áreas da nossa vida, o que falta para nós não é capacidade, mas sim a coragem para dar o primeiro passo. Seja em relação a abandonar um vício, começar um novo hábito saudável, perdoar alguém que feriu a gente, ou até mesmo recomeçar espiritualmente. A grande barreira não é a impossibilidade, mas a grande barreira é o medo, a insegurança e a dúvida.
Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que vai te desafiar a se levantar e a dar esse primeiro passo. Porque muitas vezes o agir de Deus na nossa vida começa depois da nossa decisão de sair de uma zona de conforto. Então, hoje nós vamos ver o que é que a Bíblia ensina sobre dar o primeiro passo em direção à libertação, o poder de um pequeno começo para uma mudança de vida, como que atitudes simples podem abrir portas para grandes transformações. E no final dessa mensagem eu vou compartilhar uma experiência pessoal que mostra a importância dessa decisão inicial que todos nós precisamos tomar. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. Todos os dias eu trago aqui uma palavra de fé, esperança e transformação. Se você deseja receber mensagens assim diariamente, eu já peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Aproveita e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dar o primeiro passo hoje. Mande para os seus contatos. Essa palavra pode ser uma resposta de Deus para essa pessoa. Irmãos, a Bíblia tem muitos exemplos de pessoas que experimentaram o sobrenatural de Deus porque decidiram dar esse primeiro passo. No Evangelho de João, capítulo 5, verso 8, Jesus olha para o paralítico do tanque de Betesda e diz para ele: levante-se, pegue a sua maca e ande. Aquele milagre só aconteceu quando aquele homem decidiu obedecer a Jesus e se levantar. Em Lucas capítulo 15, verso 18, a gente tem a história do filho pródigo. Aquele filho que saiu de casa, depois de ter gastado toda a sua parte da herança e até passado fome, ele diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O perdão e a restauração da vida dele começaram quando ele tomou essa decisão de sair da lama, do fundo do poço em que ele mesmo havia se colocado, e finalmente voltar para casa. Outro exemplo é em Josué, no capítulo 3, versos 15 e 16, que diz que os sacerdotes colocaram os pés no Jordão e só então as águas se abriram. O rio não abriu antes. Foi o primeiro passo que gerou esse milagre. O mesmo aconteceu na travessia do Mar Vermelho. Lembra? Quando o povo de Israel foi libertado do Egito através de Moisés. O comando de Deus para Moisés foi o seguinte: diga ao povo que marche. E à medida em que eles foram entrando no mar, as águas foram se abrindo. Dar esse primeiro passo pode ser difícil. Às vezes é muito complicado, mas é necessário. Esse primeiro passo exige fé, porque é como se a gente estivesse seguindo por um caminho que nós não sabemos onde vai dar. Nós seguimos apenas porque confiamos em Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz, lá em Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, eu quero falar de um momento na minha vida em que eu resolvi dar esse primeiro passo, mesmo sem ter nenhum recurso. Durante a minha juventude, lá nos anos 80 e 90, fazer faculdade era uma coisa muito difícil. Ter um curso superior era para poucas pessoas, só para os privilegiados. E eu não era um desses privilegiados. Eu acabei fazendo só o 2º grau e aí eu parei de estudar,
porque a gente tinha que trabalhar para pagar as contas e no meu caso, especificamente, eu ainda tinha a responsabilidade de cuidar de uma família. Eu me casei muito cedo, sabe? Eu tinha só 20 anos, a minha esposa, a pastora Alessandra, tinha 18, nós éramos muito jovens. E por não ter um curso superior, muitas portas não se abriram para mim em relação ao trabalho. Hoje eu entendo que o plano de Deus era me abençoar com a faculdade, mas eu tinha que dar esse primeiro passo. E anos mais tarde, quando eu já estava com quase 40 anos, eu decidi dar esse primeiro passo, mesmo sem saber como as coisas iam acontecer. Eu procurei uma faculdade, fiz o vestibular e fui aprovado para o curso de administração de empresas. Só que era uma faculdade particular. Sabe, eu lembro, irmãos, que era uma mensalidade muito cara para a minha realidade. Na verdade, era impossível eu pagar aquela mensalidade. Mas mesmo assim, eu fiz a matrícula no curso pela fé. Ou seja, eu dei o primeiro passo. Só que depois disso veio a prova do Enem. Eu fiz o Enem e a nota que eu tirei me permitiu ganhar uma bolsa de 100% no ProUni. Irmãos, eu não estava acreditando naquilo. Eu teria a minha faculdade totalmente paga. Foi aí que eu entendi que Deus só estava esperando que eu desse um passo de fé. E fazer o curso superior me abriu muitas portas, me permitiu conhecer muitas pessoas e também me inspirou a começar a fazer palestras, ministrações. E foi nessa época que eu comecei a desenvolver o trabalho evangelístico que depois se tornaria o Minuto com Deus. Então, hoje eu sei que foi a mão de Deus. O Senhor me abriu portas que eu nunca imaginava que seriam abertas. Eu espero que esse pequeno testemunho inspire, incentive muitas pessoas que precisam só de um primeiro passo nas suas vidas. Meu querido irmão, minha querida irmã, diante dessa palavra de hoje, eu quero que você reflita junto comigo. Quais são os primeiros passos que você precisa e que você pode dar hoje? Se você está lutando para ser liberto de um vício, o primeiro passo pode ser pedir ajuda, procurar alguém da sua confiança, abrir seu coração ou simplesmente reconhecer que você está aprisionado nesse vício. Se você deseja uma vida mais saudável, o primeiro passo pode ser algo simples. Por exemplo, caminhar 15 minutos por dia, mudar a sua alimentação, sabe? Passar a comer coisas mais saudáveis, passar a tomar mais água e menos refrigerante, coisas simples. Se você precisa restaurar um relacionamento, o primeiro passo pode ser mandar uma mensagem para essa pessoa, tentar retomar o diálogo, pedir perdão, abrir mão do seu orgulho, estender a mão. Se você precisa de libertação espiritual, se você se sente perdido, desanimado com a vida, como se nada mais fizesse sentido para você, o primeiro passo é se render a Jesus, é confessar os seus pecados a Ele e entregar sua vida nas mãos dele. Pequenos passos podem mudar a direção de toda a sua história e da sua descendência. Agora, eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. E declare pela fé o seguinte: eu decido dar o primeiro passo. Escreva isso, mas escreva com convicção, como uma atitude de fé. Eu decido dar o primeiro passo. Profetize sobre a sua vida
porque nós vamos orar juntos agora. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, é porque Deus quer que nesse momento você interceda por essa pessoa. Ou pode ser, talvez, por você mesmo. Então escreva o nome dessa pessoa aqui, ou escreva o seu próprio nome. Se você quiser compartilhar qual é o seu motivo de oração, qual é a sua causa, escreva ela aqui nos comentários. A oração de um justo tem poder. Quando você escreve aqui, o seu pedido, o seu clamor se torna alvo da oração de milhares de pessoas. Porque muitas pessoas vão ver o seu comentário aqui e vão orar por você. E você também pode orar por várias pessoas que escreveram aqui. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença para Te agradecer por essa palavra. Ó Deus, essa palavra que nos inspira e nos desafia a dar o primeiro passo. Ó Deus, nós sabemos que muitas vezes a gente fica paralisado pelo medo, pela dúvida, pela vergonha e até mesmo pela culpa. Mas a Tua palavra nos lembra que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Pai, visita agora essa pessoa que está orando aqui junto comigo e que está reconhecendo que precisa mudar de vida. Assim como aquele paralítico se levantou ao ouvir a voz de Jesus, que hoje o Senhor dê forças para que cada pessoa dê o seu primeiro passo em direção à libertação, à restauração e à vitória. Nós cremos que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. O Senhor nos guia pelas veredas da justiça. O Senhor nos conduz às águas tranquilas. Mesmo quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos ter medo, porque o Senhor está conosco. Visita agora as famílias representadas aqui nos comentários desse vídeo. Entra, ó Deus, com a Tua providência na vida financeira de quem está aflito por causa das suas dívidas. Cura, Senhor, as enfermidades daqueles que estão enfermos, seja no corpo, na alma ou no espírito. Liberta os que estão presos em vícios. Dá sabedoria àqueles que precisam tomar decisões importantes. Senhor, a Tua palavra nos garante que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Então, nós Te pedimos, liberta os cativos, quebra as correntes, desfaz as fortalezas espirituais e derrama sobre cada coração uma nova esperança. A Tua palavra nos garante que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que essa promessa se cumpra na vida de cada pessoa que hoje escolhe dar o primeiro passo. Nós declaramos, como o apóstolo Paulo declarou, tudo posso naquele que me fortalece. Que essa verdade seja real para cada um que está orando aqui junto comigo agora. E nós também lembramos da promessa de Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Senhor meu Deus, acolhe todos aqueles que chegam cansados diante de Ti e conceda a essas pessoas alívio, descanso e renovação da sua fé. Nós cremos que hoje é um novo tempo e que cada passo dado em direção ao Senhor vai abrir caminhos para milagres.
Abençoa cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor conhece cada necessidade, cada lágrima e cada clamor. Responde, Senhor, no teu tempo e da tua maneira. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E é por isso que desde já nós te agradecemos. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Mas não apenas receba, coloque ela em prática. Dê o primeiro passo em relação a alguma área da sua vida. Escolha algo pequeno, irmãos. Às vezes a gente acha que dar o primeiro passo está relacionado a uma coisa grandiosa, mas não. Talvez para você o primeiro passo possa ser arrumar a sua gaveta, sabe? Às vezes a gente não precisa arrumar todo o guarda-roupa. Isso dá trabalho, eu sei, mas arruma uma gaveta, arruma um compartimento. E isso se aplica na sua vida. Você não vai consertar a sua vida toda de um dia para o outro, mas você pode começar eliminando algum mau hábito na sua vida, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui prático. Talvez você tenha o hábito de passar horas nas redes sociais, só vendo vídeos, só vendo coisas assim interessantes, entre aspas, mas que estão roubando o seu tempo. E aí você não consegue administrar bem o seu tempo. Consequentemente, a sua vida vai mal em outras áreas, porque você precisa dedicar tempo a elas. Tá vendo? Uma coisa simples vai te conceder algo grandioso. Se essa palavra falou com você, se o Espírito Santo falou com você, não guarde essa mensagem só para você. Clica aqui embaixo, aqui ó, do lado de cá. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa mensagem para os seus grupos. Mande essa mensagem para alguém, porque eu sei que ela pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. A Bíblia diz que a palavra do Senhor não voltará vazia. Eu creio que essa mensagem cumprirá o propósito para o qual ela foi designada. Amém? Então faça a sua parte, compartilhando, mandando essa mensagem para alguém. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quer expressar a sua gratidão pelo trabalho que eu faço aqui todos os dias, você pode nos ajudar se tornando membro do canal ou nos apoiando através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nesse momento eu quero orar por essa pessoa que está ouvindo essa palavra. Obrigado, Pai, por essa rica oportunidade que o Senhor me concede. Ó Deus, eu sei que a oração dela pode estar cheia de cansaço, de lágrimas, de dúvidas, mas ela ainda está orando. E isso já é fé. Que o Senhor ouça essa oração. Mesmo que essa pessoa esteja cansada de repetir as mesmas palavras, mesmo que ela esteja começando a duvidar se ainda vale a pena dobrar os seus joelhos, eu peço que o Senhor ouça esse clamor. E mais do que isso, que o Senhor conceda paz ao coração dela, enquanto o seu milagre não vem. Que ela sinta a tua presença, ainda que não veja nada mudar. Que ela saiba que o Senhor está cuidando de tudo, mesmo no silêncio. Abençoa o dia dela, Senhor. Renova suas forças.
mostra que o Senhor ainda nos ouve e o Senhor ainda tem poder para agir. É por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tem dias que a gente ora e parece que a única coisa que nós escutamos de volta é o silêncio. Você já teve essa sensação? E não é um silêncio qualquer. É aquele silêncio que machuca, que assusta, que faz a gente pensar: será que Deus me esqueceu? Mas eu estou aqui hoje para te lembrar de algo importante. O céu pode estar em silêncio, mas Deus continua trabalhando. Deus não fechou os ouvidos para a sua oração. Ele ainda está ouvindo, mesmo quando tudo parece parado. Em Salmos 34, versículo 18, está escrito: o Senhor está perto de quem tem o coração quebrantado e salva os que perderam a esperança. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações. Essas ações levam apenas alguns segundos, mas elas fazem toda a diferença para que a gente continue produzindo esse conteúdo aqui diariamente nas redes sociais. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal, ou você pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Tem pessoas que não oram mais como antes, não falam mais com Deus como falavam antes. Não por falta de fé, mas por cansaço. Porque oraram tanto e nada aconteceu. Porque pediram com sinceridade e tudo continuou do mesmo jeito. E isso cansa. Isso faz com que a gente aos poucos vá se calando. Mas o silêncio não significa que você perdeu a conexão com Deus. Deus não se afasta porque você não consegue mais dizer as palavras certas. Não é isso. Ele continua perto, mesmo quando o nosso coração está bagunçado. Deus entende as orações que você faz do jeito que você fizer. Até o seu pensamento Ele consegue perceber. Você pode até ter se acostumado a pensar que só será ouvido quando fizer tudo certo. Mas Deus não está esperando a sua performance. Ele está esperando o seu coração, a sua entrega. Ele não precisa de frases bonitas. Deus precisa da verdade que você carrega. Mesmo que ela venha de forma confusa, mesmo que ela seja expressa com a sua voz embargada ou desesperada. Você não precisa sentir algo para ter certeza de que Deus te ouviu. Não precisa de um arrepio, um sinal, uma resposta imediata. O que você precisa é lembrar que a fidelidade de Deus não depende da intensidade da sua emoção. Ela é constante, ela não muda. E talvez essa seja a maior prova de fé. Continuar orando quando você já não sente mais nada. Falar com Deus quando você já não tem mais palavras. Continuar esperando e crendo, mesmo quando você já cansou de esperar. Isso não é fraqueza, isso é entrega. Isso é fé. E é aí que os céus se movem, mesmo quando você não percebe. Você ainda está orando, mas no fundo sente que não acredita mais como antes.
Você fala com Deus, mas sente que está sozinho. Você dobra os seus joelhos, mas não sente força. E o que mais te machuca não é o silêncio, é sentir que você está falando com um céu fechado, enquanto a vida continua te empurrando para o abismo. Mas hoje eu vim aqui para te dizer uma coisa que talvez você tenha se esquecido. Deus está te ouvindo. Ele ainda escuta. Mesmo quando você ora chorando, mesmo quando você fala só com o pensamento, mesmo quando tudo em você diz que não vai dar certo. Você não precisa estar forte para ser ouvido. Não precisa ter palavras bonitas. Não precisa orar como alguém que acredita. Basta orar como alguém que ainda não desistiu. E se você ainda ora, então é porque ainda há fé aí dentro. Mesmo que seja uma fé pequena, mesmo que você esteja ferido ou ferida. E sabe por que o inimigo quer tanto que você pare de orar? É porque ele sabe que a sua oração é uma ameaça. Ele sabe que quando você ora, o céu se move, mesmo que você não perceba. Ele sabe que quando você continua falando com Deus, mesmo sem receber resposta, você está vencendo o desânimo, a dor, a raiva e a dúvida. Você acha que está sendo ignorado, mas está sendo sustentado na verdade. Tem livramento que você nem percebeu. Tem resposta que chegou em forma de força, em forma de refrigério, não de milagre. Tem porta que ainda não se abriu, porque Deus está protegendo o seu coração daquilo que você não vê. Por isso, continue. Ore do seu jeito, com a sua dor, com o que sobrou. Fale com Deus como quem fala com o único que ainda te entende. Porque Ele entende mesmo. E Ele está te ouvindo. Agora, nesse instante, enquanto você ouve essa mensagem. Você já percebeu que tem horas em que ninguém entende o que você está passando? Você tenta explicar, mas as pessoas minimizam a sua dor? Você tenta parecer forte às vezes, mas por dentro você está implodindo? E aí, quando você deita a cabeça no travesseiro, o único lugar onde ainda você tem coragem de ser você de verdade é na presença de Deus. É por isso que essa oração, mesmo feita no escuro, mesmo feita em lágrimas, mesmo feita em silêncio, tem tanto valor, porque ela vem de um lugar onde só você e Deus sabem o que está acontecendo. E se tem alguém que entende oração feita no cansaço, é Deus. Se tem alguém que responde até o silêncio de um coração quebrado, é Ele. Você não precisa mais fingir que está bem, não precisa se forçar a sentir uma fé que hoje está pequenininha. Você só precisa continuar sendo sincero diante dele. Deus não rejeita sinceridade. Deus não despreza quem chega até ele sem forças, sem respostas, sem certezas. Na verdade, é aí que ele começa a agir. Talvez você esteja vivendo uma guerra interna, agora mesmo, tentando manter a sua fé viva enquanto carrega uma dor que só aumenta. Tentando continuar acreditando enquanto tudo ao seu redor parece dar errado. E ainda assim, você continua aqui, me ouvindo, buscando respostas, ainda com sede. Isso diz muito sobre você. Você não parou, você não desistiu. E Deus está vendo tudo isso, meu irmão, minha irmã. Cada vez que você escolheu dobrar os seus joelhos, ao invés de explodir com alguém,
cada vez que você escolheu orar ao invés de desistir, cada vez que você segurou o choro só para não preocupar quem estava ao seu lado. Você achou que estava sozinho naquele momento, mas os céus estavam de olho em você. E essa dor que você carrega não vai durar para sempre. Vai virar testemunho, vai virar força, vai virar resposta. História boa para contar no futuro. Agora, respire fundo, feche os olhos se você puder, porque nesse momento nós vamos orar juntos. Eu quero orar por você. Se você tem um pedido de oração específico, escreva ele aqui nos comentários. Se você está orando pela vida de alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui, ou coloque o seu próprio nome. Se existe uma situação que você está enfrentando, que tem sido pesada demais, Deus hoje quer aliviar o seu fardo. Jesus falou o seguinte: venham até mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. E Jesus nos promete dar descanso. Ele promete tomar o nosso fardo de nós e devolver o fardo dele. E o fardo dele, segundo a Bíblia, é leve e suave. Então, entregue os seus problemas a Jesus hoje. Entregue a sua vida a Cristo, a sua família, o seu trabalho, a sua saúde, tudo aquilo que tem te incomodado, que tem te entristecido. Deus já conhece todas essas situações, mas Ele quer ouvir a sua voz. E se você não quiser expressar com a sua voz, escreva aqui nos comentários e declare pela fé o seguinte: Deus, cuida de mim. Só isso. Deus, cuida de mim. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero começar essa oração te agradecendo, porque mesmo quando tudo parece em silêncio, o Senhor continua agindo. Mesmo quando o mundo ao nosso redor parece parado, frio e confuso, o Senhor segue nos sustentando. Obrigado, Pai, por cada livramento que nós nem vimos, por cada porta que o Senhor manteve fechada para nos proteger, por cada pequeno detalhe que mostra que o Senhor ainda está conosco. Perdoa os nossos pecados. Nos perdoe por cada pensamento de dúvida, por cada vez que deixamos a ansiedade tomar o lugar da fé no nosso coração. Nos perdoe por cada vez em que nos esquecemos que o Senhor é bom, mesmo quando tudo está difícil. Nos lava, nos limpa e nos purifica por dentro. E nos ensina, Pai, a confiar mais, mesmo nas noites mais longas da nossa vida. Senhor, essa pessoa que está aqui orando junto comigo, nesse momento pode estar se sentindo cansada, esgotada, achando que a oração dela não faz nenhuma diferença. Mas eu quero te pedir que o Senhor venha agora com o teu Espírito Santo e renove as forças dela, que ela sinta a tua presença, que ela tenha certeza de que foi ouvida, que a paz que vem do alto invada a mente e o coração dela agora. Espírito Santo de Deus, visita essa casa, essa família, esse quarto, esse lugar onde essa oração está sendo feita. Toca, ó Deus, nesse coração ferido. Fortalece essa fé cansada. Mostra a ela que o Senhor está ouvindo, mesmo quando o silêncio parece dominar tudo. Dê um novo ânimo, dê coragem, direção. Fale ao coração dela de um jeito que só o Senhor sabe fazer. Eu apresento a Ti essa pessoa que está lutando contra os vícios, ó Deus.
pessoas que lutam contra as drogas, o álcool, a pornografia, pessoas viciadas em mentiras. Quebra essas correntes, liberta, restaura, dê um novo começo. Eu oro, Senhor, por essa mãe que tem clamado por seus filhos. Eu oro por esse homem que aceitou a Cristo no seu coração e agora quer caminhar junto com o Senhor. Eu quero orar por esses filhos que se afastaram da fé, que endureceram o coração. Tua palavra diz que o Senhor é aquele que esmiuça a rocha, que tritura a rocha. Usa, ó Deus, uma situação, uma pessoa, uma mensagem, um louvor, mas alcança essas pessoas que o Senhor tanto ama. Eu apresento diante de Ti todos aqueles que buscam um milagre na saúde, seja na sua própria saúde ou na saúde de alguém que eles amam. Visita essa pessoa, visita esse leito de hospital. Contempla, Senhor, esse homem, essa mulher que estão lutando para sobreviver. Conceda a eles a Tua cura. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor atenda a cada um deles, segundo a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.